Qual será do espiritismo nesse século XXI? Eu sei que foi o Damásio que trouxe a resposta, mas como aqui no ECK, trouxe a pergunta, mas como aqui no ECK ninguém fica sem resposta, eu vou devolver primeiro para o Milani, depois para ele. Qual seria a perspectiva, Milani, do que o espiritismo deveria fazer, como ele seria reconhecido? Já foi reconhecido pela mediunidade, já foi reconhecido pela mediunidade no sentido assim divulgacional, como o Damásio bem colocou, comunicativo, já foi reconhecido pelo assistencialismo, pela prática da caridade em relação à cesta básica, ao cobertor, aos agasalhos que ainda são feitos até hoje, aos medicamentos homeopáticos e tantas outras acepções. Como é que o espiritismo quer ficar reconhecido nesse século XXI? Excelente, Marcelo. Na verdade, o ponto central aí é quais são os objetivos do espiritismo, né? Que é basicamente transformar, né, o indivíduo moralmente para que ele se torne alguém melhor e, por reflexo, também vá contribuindo com toda a sociedade. Então, o papel do espiritismo é tornar a pessoa melhor. Qualquer tipo de sinalização de como o espiritismo se comportaria não vai mudar esse grande objetivo, que é o conhecimento, inclusive, da vida futura, das relações que nós temos entre mundo físico e mundo desencarnado, propiciando ao indivíduo uma melhor condição de se posicionar perante a sua realidade existencial e os problemas que ele encontra, não só nas relações próximas, familiares, com os amigos, na sociedade como um todo, mas isso faz parte do esclarecimento. Se ele vai fazer bom proveito disso ou não, aí é uma questão do indivíduo. Eu, assim como os espíritos superiores, eles não colocam datas, né? E a gente já se deparou várias vezes com pessoas colocando datas de transformação, principalmente quando se identifica aquelas fases evolutivas, né, para período de regeneração. Eu entendo que nós temos uma responsabilidade primordial com o que nós já temos hoje, que é melhorar o esclarecimento sobre a proposta do Espiritismo, sem ter a preocupação de transformar o Espiritismo, que daí já seria algo muito voltado ao personalismo, naquilo que o indivíduo gostaria que ele fosse. Porque tem muita gente querendo transformar, inclusive, a proposta filosófica do Espiritismo, invertendo a ordem, né? Não para melhorar o indivíduo em si, mas para trazer o Espiritismo como fonte de engajamento ou como fonte de quase que cooptação para outras propostas que, às vezes, até fogem do nível esperado, né, de desenvolvimento e aperfeiçoamento moral do indivíduo. Então, eu entendo que no século XXI, assim como nós tivemos muito pouco tempo, né, se a gente pensar de Kardec para cá, dá um século e meio, né, dá um século e meio de Kardec para cá. Eu acho que a gente está ainda engatinhando para entender Kardec na sua profundidade. Eu entendo que nós temos um período muito, eu diria, desafiador para compreender Kardec e não para transformar o Espiritismo em algo diferente que as pessoas gostariam. Eu entendo que esse período que nós estamos, vamos enfrentar problemas, tanto na parte mística, na parte sincrética, que tenta desvirtuar ou que tenta levar para outro lado, quanto para o personalismo, de querer usar a imagem do espiritismo para outras coisas. Eu entendo que o nosso desafio do século XXI é esse, é enfrentar esses problemas. Eu estou falando do Brasil, né? Quando a gente fala espiritismo, a gente tem ideia que o mundo a gente está falando do Brasil. O Marcelo colocou, acho que colocou alguma informação aí de que o espiritismo está presente em algumas dezenas de países, e esses países, claro, eles têm comunidades espíritas relativamente pequenas. Nós não podemos comparar o espiritismo como se outros países tivessem a mesma pujança, né? a mesma força em termos de reflexão do espiritismo. Mas eu confio muito em outros locais como contribuidores. Eu entendo que nós teremos, sim, boas luzes
advindas de outros locais que compreendem ou que estão interpretando o espiritismo, é a mesma doutrina, mas com olhos não tão sincréticos ou não tão apegados emocionalmente em alguns detalhes, e eu acho que podemos ter bons resultados. Para agora, não. Para daqui a algumas gerações. Mas eu sou muito otimista em trazer a essência do espiritismo para que ela seja refletida, mesmo que, e agora pode chocar algumas pessoas, mesmo que nós tenhamos que reduzir, enxugar, diminuir em algum momento para crescer mais forte depois. Eu entendo que nós não temos a obrigação de expandir, mas nós temos que ter qualidade. E na qualidade, às vezes, é melhor você reduzir em algum momento para crescer mais forte. Como uma árvore ela é podada, nós podemos eventualmente podar algumas situações que nos prejudicam para nos fortalecer futuramente. É isso. Vocês ouviram, hein? Damásio, você ouviu, você é testemunha ocular da história. O senhor Marco Milani dizendo que nós temos que diminuir ainda mais, temos que enxugar ainda mais o número dos espíritas. Ou seja, aqueles nossos amiguinhos que ficaram de cabelos em pé quando veio o resultado do censo e malharam o pau no censo, dizendo isso aí não está certo, esse levantamento não foi feito adequadamente, não há critério científico e outras tolices e asneiras de quem não conhece o método de pesquisa, de quem não conhece um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de quem não conhece a excelência do serviço público prestado pelo IBGE há mais de 100 anos, todos os levantamentos que dão respaldo às políticas sociais, às atuações do Estado brasileiro se basearam em levantamentos do IBGE, minha gente. Então, não jogue pedra na vidraça, porque a vidraça, atrás da vidraça está você também. O IBGE é uma conquista do povo brasileiro, é uma excelência no serviço público brasileiro, independente do governo, do partido que esteja no governo, nós temos que saber respeitar o trabalho de profissionais que se dedicam, assim como você que nos ouve nesse momento na sua área de atividade, seja ela privada ou pública, não é porque o resultado de uma pesquisa demográfica não atende àquilo que eu penso que eu vou sair dizendo que ela não presta, que ela não foi feita adequadamente. Mas o senhor Milani quer que a gente dê uma enxugadinha ainda mais no número de espíritas. Você viu. E aí nós vamos ver na sequência com o posicionamento do Damásio, né? Já que ele mesmo riscou o fósforo, acendeu o foguete e ficou segurando a varinha enquanto o foguete rodopiava aí no céu, como a gente diz aqui no manezês florianopolitano, soltou o foguete e ficou com a varinha na mão. O Damásio, qual é, então, a do espiritismo nesse século XXI? A que ele se destina? Qual é o seu propósito? O que ele vai fazer de diferente daquilo que fez no século XIX e no século XX? Olha que sacanagem, a gente faz a provocação e ela volta para a gente, né? Gente, vamos lá. Mas é o seguinte, eu já tinha dito que eu não tenho resposta, mas gostei muito que aí a pergunta pelo menos passou pelo Marco primeiro e agradeço as colocações dele, porque a partir dessas questões que ele coloca eu consigo, né, também falar alguma coisa brevemente, assim. Me ocorreram, na verdade, bem, talvez concordando um pouco de outro modo, né, com essa questão de uma diminuição contínua, é que na verdade, eu sou um pouco pessimista no sentido do conversionismo espírita. Eu acho que realmente talvez a gente vá continuar perdendo o número de espíritas, mas no meu caso é porque eu não vejo que existe essa resposta social, antes até mesmo de que as pessoas possam poder, né, se identificar por causa de complementar o sentido da vida, porque ela gosta disso ou daquilo no espiritismo. Isso precisa estar claro, né, no imaginário social, de alguma forma, precisa haver um certo reconhecimento social, e a gente tem muita pesquisa sobre isso, apontando que o espiritismo tem mais nostalgia do que alguma proposição contemporânea, em termos aí do que é tornado público, né? Então,
Não é à toa que, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu pesquisei sobre museus espíritas e o quanto eles vêm se multiplicando no país, né? Isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma afirmação de uma memória, né? Uma coisa necessária quando você tem uma doutrina já se aproximando dos seus 200 anos, né, de existência. Então, assim, a gente precisa ter isso agora, porque senão simplesmente os documentos vão sumir, vão, né, se deteriorar, vão queimar, vão acabar, e a gente não vai ter feito esse trabalho de elaboração da memória do espiritismo. Então, isso é muito positivo, mas junto com essa elaboração dos museus espíritas, isso a gente percebe, né, no audiovisual, isso a gente percebe em outros movimentos também, esse imaginário espírita ele vai ficando com um sentido nostálgico, um sentido parodiado. Então a gente vai ver muitas séries, se a gente abrir a Netflix hoje, tem muita série que fala sobre espíritos, mas assim, né, não é religiosamente, não é doutrinariamente, ela né, tá aí, tá na cultura já, absorvido, né, como uma coisa aí da cultura em geral, mas não mais tanto como um motivador ali religioso. Mas enfim, então primeiro é isso, eu acredito que realmente a gente está perdendo um pouco dessa pregnância e eu não vejo no horizonte assim, uma coisa que a gente esteja construindo como espiritismo para aumentar o número de adeptos, né, falar nesses termos, assim, por exemplo. Mas, 2 pontos pequenos, e aí um deles, eu acho que os dois eu tinha anotado aqui em algum momento, mas me vieram muito forte agora por causa da fala do Marco. Um deles, eu acho que é concordante, o outro é discordante. O concordante é no sentido, talvez, ali, dos aspectos ali próprios do espiritismo, que a gente não pode perder, né, que é muito vinculado, ao meu ver, eu vou dar o nome na mediunidade, assim, né, a gente foi perdendo um pouco o caráter também de expressão mediúnica, assim, não estou falando só dos médiuns grandes, mas qual é a interação mediúnica que a gente tem? Kardec fazia isso como uma pesquisa intelectual, né, dialogava ali para construir a doutrina. Mesmo se a gente não e aí depois a gente passa a ter os espíritos colaborando, sei lá, né, no tratamento, né, seja ali da obsessão, seja da questão da orientação espiritual, seja no tratamento de cirurgias espirituais, por exemplo, seja, né, como for, as mediunidades como a gente as tem. Isso também a gente foi perdendo cada vez mais, né, a gente vai perdendo as lideranças, a gente vai perdendo a mediunidade pública, as pessoas que entram no espiritismo, para que elas vejam algum fenômeno mediúnico acontecer, demora anos hoje em dia, né, assim, não foi a minha realidade, porque Palmelo é uma outra realidade, assim, no universo espírita, e aos 14 anos eu estava trabalhando como médium, assim, é outra, enfim, até outras questões aí que podem ser colocadas, mas a questão é que se o espiritismo, o objeto principal é o espírito, né, dá o nome à doutrina, pouco se vê de espírito, pouco se vê de mediunidade, pouco se discute sobre mediunidade para quem entra, né, no espiritismo. Então eu diria que uma aposta em tentar, né, ver quais são as interações possíveis, construções de sociedade junto com os espíritos hoje em dia. O que a gente precisa fazer? Se Kardec já fez o trabalho dele, né? Se a gente já tem umas outras coisas, o que a gente faz hoje? Com a oportunidade que a gente tem da mediunidade, da comunicação com espíritos, né? Eu acho que é uma aposta que a gente precisaria fazer, voltar a apostar mais na mediunidade, de alguma forma, no conhecimento sobre ela. E a outra, eu vou tocar nesse ponto que é o da política, porque tem essa questão aí das cisões e tudo, que aí é outro tema que talvez, se der tempo, a gente ainda discute, né, mas que é o ponto discordante com o Marco, né, mas que eu não tenho assim uma militância de construir o outro movimento, né, à esquerda, por exemplo, né, ideológico, ou na questão ali da justiça social, né, mas eu acredito nesses valores. Eu acho que a gente precisa, sim, superar o individualismo no campo do espiritismo, e acaba que, ao meu ver, a aposta, né, que é o que o Marco colocou, assim, né, na transformação do indivíduo para que ele transforme a sociedade, eu também acredito que isso é possível, mas eu acho que não tem via única, né, assim, e a gente precisa ter uma discussão social.
Kardec tinha projeto social e político na época dele, né? Que baseava ali nas questões morais, por um lado, que aí está contemplada essa questão do indivíduo, mas ele tinha questões políticas muito fortemente na educação, né? Muito fortemente na ciência e muito fortemente em atividade social. Então, a gente precisaria, no mínimo, retomar, né, um projeto político e social que vá para a educação popular. Então, a gente, mesmo tendo anos e décadas, né, aí de assistência social ou assistencialismo, a gente não conseguiu incluir no espiritismo um perfil popular, né? Quem acentua muito isso para mim, sempre eu ouço falar, é o Signatis, né, que fala muito sobre isso, de o quanto a gente já conviveu, né, aí com classes populares. Não é falta de contato, não é falta de que as pessoas saibam, né, assim, a gente vai lá, entrega a cesta básica, volta e nada mudou, né, no sentido dessa alfabetização, né. Eu acho que, assim, nesse sentido, a gente não pode jogar a bola para a sociedade, assim, as pessoas não são alfabetizadas e aí, então, elas não entendem o espiritismo. Acho que o que a gente fez quando a gente entra em contato com elas, né? A gente, então, precisa retomar um projeto de educação social, educação, né, e apoiar, e, enfim, construir alguma forma de colaborar com isso. E o movimento espírita não fez isso, né, nesse tempo todo aí de Brasil e de contato com populações pobres, né, do nosso país. Então, acho que sem isso, aí eu não acredito, né, também, assim, em avanços no espiritismo, porque precisa ter projeto, até para que indivíduos se mobilizem nele e se transformem a partir dele também. Então, aí é o ponto discordante, mas é o ponto da opinião, né, também aqui, que a gente pega sobre a mesma base, né, mesma constatação. Eu quero também responder à questão do Damásio, né, porque não é assim, não. Joga a bomba e sai correndo, né? Onde é que o foguete vai estourar, Marcelo? Então, sebo nas canelas e não quer saber do foguete estourando. Então, assim, além da questão identitária que o Milani bem colocou, sabermos quem somos, no que cremos, como entendemos as questões espirituais, que é um ponto essencial, não no sentido, mais uma vez eu vou frisar, de separativismo, não no sentido de nós criarmos aí um apartheid espírita para dizer, não, ei, o que tu estás dizendo aí é mediunismo, o que tu estás dizendo aí é animismo, o que tu estás dizendo aí é espiritualismo, o que tu estás dizendo aí é secretismo, o que estás dizendo aí é filosofia afro-brasileira, e aí essa pessoa não faz parte mais do nosso cenário, não está mais na mesa para dialogar e construir, não. O projeto social espírita que o Damásio acabou de frisar passa também pelo entendimento entre todos os espíritas. E aí nós temos que buscar o consenso naquilo que é possível e respeitar o livre pensar. Lembra alguém esse termo livre pensar? Né? Quando Kardec diz assim, sem liberdade do pensamento nós somos máquinas de crer. Pois é, meu amigo. Então, liberdade de pensar, liberdade de pensamento e de convicção pressupõe que o Marcelo, o Milani, o Damásio e os outros quase 3 milhões de espíritas declarados e os quase 20 milhões de espíritas, considerando aí os simpatizantes, cheguem à dialógica possível para entendermos que há possibilidades de consenso, de entendimento em alguns pontos, e naqueles que não há consenso, esperar que a maturidade do tempo e das ideias, como o Kardec disse, promova as transformações necessárias. O segundo ponto, que é o que Damásio frisou, de nós temos uma linha de política social espírita clara, e aí isto está em Kardec, isto está em Ney Lobo, isso está em Leon Denis, isto está em Herculano Pires, isso está em Cosme Marinho, isso está nos grandes pensadores do nosso tempo, sejam eles febeanos, cepeanos, useanos ou essecanos. Nós temos que juntar essa rapaziada que, como diz Moraes Moreira, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Ei, espíritas,
Vamos montar de modo conjunto, de modo coletivo, um projeto social espírita para o Brasil e vamos começar com pequenos núcleos a resolver essas questiúnculas que nos impedem de estarmos trabalhando juntos. E aí, Damásio, eu compreendo a preocupação do Milani, porque os espíritas exaltados existem dos dois flancos. Nós vivemos hoje no Brasil um embate que começa lá por volta de 2010 e continua até hoje entre direita e esquerda, e essa direita e essa esquerda também são direita espírita e esquerda espírita. E um quer anatemizar o outro. Um quer destruir o outro, um quer que o outro não tenha liberdade de expressão, de convicção, de pensamento e não tenha espaço no movimento espírita. E assim nós não vamos construir nada. Então, independente de sermos conservadores ou progressistas, temos que honrar a nossa filosofia espírita, temos que entender qual é o processo espírita, que não é o processo dos espíritas, porque esse atende a convicções e a delineamentos que estão na cabeça de cada um. É deixar um pouco de lado o individualismo e acreditar num coletivismo. E aí, para agregar a identidade, para agregar a proposta da política social espírita, que está lá direcionada à justiça social, que é um parâmetro filosófico do espiritismo, quando Kardec coloca que não há uma lei só de justiça porque ela engloba o amor e a caridade, ele fala na justiça social que se constrói a partir das políticas sociais espíritas ou espiritualistas, como queiramos, que são aquelas que vencem o obstáculo maior do espiritismo, que é o materialismo. Esse é o inimigo do espiritismo, e não qualquer outro fantasma ou esqueleto que nós encontramos dentro do armário. A minha contribuição a esse debate, no sentido qual é a do espiritismo hoje, é que o espiritismo esteja presente efetivamente nos núcleos de produção filosófica e científica do nosso país. O espiritismo precisa estar no CNPq. O espiritismo precisa estar junto às entidades que promovem a ciência e a tecnologia e promovem a educação no nosso país. Eu e o Milani, que somos administradores, estamos ligados à ideia da administração pública e privada nesse país. O espiritismo precisa estar na ANPAD, o espiritismo precisa estar no Conselho Federal de Economia, no Conselho Federal de Medicina, na OAB, participando dessas discussões político-públicas sociais. E o espiritismo precisa ser tratado nas academias. O Damásio é um acadêmico, porque leciona numa universidade. O Marco Milani é acadêmico porque leciona numa outra universidade. Eu sou acadêmico porque já lecionei em 4 universidades diferentes e estou fazendo meu estágio docência na Universidade Federal de Santa Catarina, no meu doutorado. Então, nós temos que trazer para esse debate científico-acadêmico o tema espírita, a visão espírita. E essa é a maior contribuição que nós temos a fazer nesse milênio, para que o espiritismo deixe de ser superstição, para que o espiritismo deixe de ser crendice e aliar à ciência materialista alguns elementos da ciência espírita, que o grande criador disso foi Allan Kardec. Então não há como fugir desses compromissos. O compromisso do Milani, o compromisso do Damásio e o compromisso que eu trouxe. E outros compromissos que você deve estar pensando agora. E aí eu convido você, no seu núcleo social, no seu núcleo espírita, a fazer alguma coisa por esse esclarecimento espírita, por esse progresso individual e coletivo, porque senão nós vamos continuar sendo reconhecidos, sabe como? Como uma grande ideia, uma ideia moralmente aceitável, uma boa ideia, uma boa proposta que virou um livro na estante, que ninguém se interessa mais. Uma grande iniciativa que tinha bons princípios, mas não se concretizou em termos de modificação da sociedade. E aí todos nós vamos ficar tristes, porque não entendemos, nem para nós, nem para os outros, qual era a do Espiritismo, qual era a grande proposta. Minha gente,
Nós temos muitas perguntas aqui na Algibeira, tínhamos mais algumas perguntas aí do nosso povo que esteve conosco. Nós vamos catalogar todas essas questões, vamos produzir material a respeito, já convidamos desde já o Milânio e o Damásio para a gente produzir algum material decorrente dessa live, dentro, é claro, da organização do tempo de cada um, mas nós precisamos documentar isso além da live. Precisamos deixar isso como artigos, como documentos que possam ser lidos pelos espíritas, discutidos nos núcleos espíritas e implementados na medida do possível, conforme as necessidades locais, conforme as necessidades de cada instituição ou grupo espírita. Só assim nós conseguimos construir a chamada memória ativa do espiritismo.